te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente, deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Oh, 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 oh. Não te assombres a temer nada, pois Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca Deus faz água brotar. Sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de avançar pela fé. O caminho é estreito, mas está firme o teu pé. Confia sempre na palavra de Deus. Prepara a tua vida para o reino dos céus. Ergue a tua voz, vamos cantar. Jesus em breve voltará. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz, ser a luz, ser a luz. Muito boa noite a todos. Chegámos ao 6º dia da nossa semana de oração de jovens. Estou muito feliz de poder contar contigo mais uma noite para falar sobre este tema que temos estado a desenvolver durante estes dias. A terra não é nossa, a terra é do Senhor. E nós temos uma responsabilidade muito grande em cuidar deste planeta que Deus nos deu como um maravilhoso presente. Aproveita este momento para poderes partilhar o link da nossa reunião com mais pessoas, com algum amigo, com algum colega da escola ou do trabalho, para que mais pessoas possam partilhar destes momentos de louvor. Se ainda não tens a revista, podes fazer o download dos artigos em juventudeadventista.pt. E hoje vamos falar sobre os milagres, os grandes milagres que nós podemos ver acontecer diante dos nossos olhos. Será que estás disposto a fazer parte deste milagre de Deus? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes disso, como de costume, vamos começar com o nosso hino tema. Vamos lá! Não te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente, deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Oh, 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 oh. Não te assombres a temer nada, pois Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca Deus faz água brotar. Sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão.
Jesus. Muda o teu mundo, seu sal ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de avançar pela fé. O caminho é estreito, mas está firme o teu pé. Confia sempre na palavra de Deus. Prepara a tua vida para o reino dos céus. Ergue a tua voz, vamos cantar. Jesus em breve voltará. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, seu sal ser a luz. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, seu sal ser a luz, ser a luz, ser a luz, ser a luz. Hoje, na nossa semana de oração de jovens, vamos falar sobre os milagres. Os milagres, eles são uma parte integrante da Bíblia. A Bíblia está cheia de milagres, mas será que nós hoje somos capazes de ver esses milagres a acontecer à nossa volta? E, para além disso, será que esta terra que precisa efetivamente de um milagre? Será que nós vamos ser a geração que vai ver este milagre acontecer? Será que nós vamos ser a geração que vai ver a Terra a receber um milagre que vai salvar de todos os problemas climáticos que nós estamos a presenciar? E o autor da revista começa logo por dizer, num tom um bocadinho triste e alarmista, ele diz: não está tudo bem com o nosso planeta. Em anos recentes, os relatórios das organizações que o monitorizam têm sido bastante chocantes. E o autor partilha connosco algumas das coisas que têm sido vistas, que têm sido encontradas sobre o estado do nosso planeta e comparando com anos anteriores, será que nós estamos a dar passos em direção a um planeta mais saudável? Ou se calhar estamos a fazer um caminho contrário? Reparem só. Diz-nos que em 2019 a temperatura média foi 1,1 graus Celsius mais elevada do que os números anteriores da era industrial. Antes de haverem grandes fábricas, antes de haver a revolução industrial, a temperatura da Terra era mais reduzida e agora, em média, já subiu 1,1 graus. No segundo ponto, diz-nos que os anos de 2015 a 2019 foram os mais quentes já registados. E obviamente que nós olhamos para a frente e existem projeções. Mas o que acontece é que desde há muito tempo que tem-se registado a temperatura da Terra e vê-se que existe um aumento. Terceiro ponto, diz-nos a concentração dos gases com efeitos de estufa na atmosfera atingiu um máximo, com o dióxido de carbono a 147%, o metano a 259% e o óxido de azoto a 123% dos níveis anteriores à era industrial. E mais uma vez temos aqui este marco da era industrial. Mas com tanto calor a acontecer nesta Terra, será que ele está a ser absorvido por alguma coisa? Está a ser balançado por alguma coisa? E a resposta é sim. Os oceanos, eles arrefecem o planeta. No entanto, este calor tem de ir para algum lado. E este calor permanece no oceano. Os oceanos arrefecem a atmosfera ao absorverem 90% do calor acumulado na Terra. E sabem o problema que isto pode gerar? O problema é que se os oceanos ficam cada vez mais quentes, os animais que precisam de temperaturas frias para viver já não vão ter sítio frio para poderem estabelecer-se, para poderem desenvolver-se. Temos o último ponto que diz que os oceanos também absorvem 23% das emissões anuais de CO2.
E porquê é que isto é um problema? O problema é muito simples, é porque ao absorver o CO2 vai-se aumentar o seu pH, ou seja, vão ficar mais ácidos. E, mais uma vez, isto causa um problema principalmente nos grandes recifes de corais. Porque se o pH não for aquele, então todos estes seres vivos vão acabar por morrer. Quais é que são, então, as consequências? Primeiro, o arrefecimento e a acidificação dos oceanos põe em perigo a vida marinha. E não estamos a falar de poluição, estamos a falar simplesmente pelo facto das temperaturas poderem ser um risco para todas estas espécies. Em segundo lugar, a subida dos níveis do mar ameaçam as zonas costeiras. Imagina o que é tu viveres ao pé da praia e vês o mar lá ao fundo tão bonito, mas um dia acordas e de repente o mar está na porta da tua casa. Estranho, não é? E efetivamente pode ser uma ameaça para todas estas zonas costeiras se o mar avança. Não apenas por causa das construções que existem, mas também por causa da agricultura que existe nesses lugares. Uma vez que o mar entra em terra e inunda toda uma zona agrícola, não se pode plantar nada mais nesse lugar durante um tempo. Portanto, pode destruir não apenas a vida, mas pode destruir também o sustento da vida. E em terceiro lugar, quanto mais o clima aquecer, mais pessoas sofrerão com falta de água. E isto é um problema que existe em vários países, por exemplo, na Bolívia, que é um país que não consegue fazer um poço, porque a Bolívia é um país que existe em cima de uma montanha. Imagina o que é que eles têm de escavar para poder tirar água debaixo do solo. Portanto, quanto mais aquecer, mais as pessoas vão sofrer com falta de água. Mais 3 problemas, mais 3 consequências: perda das colheitas, fogos devastadores e fome, extinção maciça de espécies e, por último, temos uma coisa que em ambientalismo nós chamamos o ponto sem retorno. Pontos sem retorno estão quase a ser ultrapassados. Isto é um bocadinho aquilo que nós falávamos no primeiro dia. Estes pontos são limites que são estabelecidos de forma a ser muito difícil poder controlar ou poder resolver as consequências de todas estas alterações. Eu gostava de vos apresentar agora um senhor. Nós temos visto várias caras aqui durante a semana de oração e hoje o senhor que eu gostaria que nós pudéssemos conhecer é um senhor que se chama Petteri Talas. E este senhor, ele é o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, ou seja, ele trabalha nas Nações Unidas. E este senhor, ele tem esta frase, e esta frase ficou conhecida, que diz: nós somos a primeira geração a perceber totalmente as alterações climáticas e a última geração a conseguir fazer alguma coisa a esse respeito. E este é um chamado à responsabilidade individual, é um chamado à nossa consciência, é um chamado também a que nós vejamos este assunto com uma certa urgência. Talvez nós seremos a última geração capaz de fazer alguma coisa para proteger esta terra. Mas com todas estas coisas, e acredito que estas informações não são novas, nós já ouvimos falar sobre o derreter dos polos, já ouvimos falar sobre o aquecimento global, já ouvimos falar das emissões de gases de CO2, já ouvimos falar sobre tantos assuntos de foro ambiental. Mas, não sei tu, mas às vezes eu penso o seguinte: não há nada que eu possa fazer a esse respeito que realmente faça a diferença. Imagina se eu não usar ar-condicionado. Será que a Terra vai ser salva só por eu não usar ar-condicionado? Imagina que eu vou apanhar o lixo do chão. A Terra vai ser salva simplesmente por eu apanhar lixo no chão? Será que nós podemos fazer realmente a diferença? Será que nós podemos fazer alguma coisa a respeito? Mas o autor diz-nos uma coisa que é muito interessante. Reparem. Ele diz: eu percebo esta ideia, eu percebo que nós achemos que não é suficiente ou que não fazemos de uma diferença grande o suficiente. Eu percebo esta ideia desde uma perspectiva humana, mas penso que ela não corresponde a uma atitude de crente.
E aqui é que nós temos a oportunidade de ver este assunto de uma forma totalmente diferente. Nós podemos olhar para o problema do ambientalismo desde uma perspectiva humana e a conclusão que nós chegamos é: será que vale a pena o esforço? Eu acho, se calhar não. No entanto, mas quando nós olhamos para este problema desde uma perspectiva de crente, desde uma perspectiva espiritual, desde um chamado que vem da parte de Deus, então talvez nós estaremos à beira de presenciar um milagre. E o autor começa a partilhar-nos connosco 3 ideias que são muito interessantes. A primeira dele, que ele transmite, é que ele acredita que é a vontade de Deus que trabalhemos para preservar este planeta. Isto é basicamente aquilo que nós falávamos no primeiro dia. A Terra não é nossa, a Terra é do Senhor. E Deus fez tudo. Ele criou este planeta e confiou-nos a responsabilidade de cuidar dele. Ele nunca abandonou o planeta. Ele continuou a cuidar da criação, ele quer redimir a criação, ele quer transformar a criação de forma a ser um lugar onde nós possamos habitar. Deus criou este planeta, a Terra não é nossa, a Terra é do Senhor. O segundo ponto que ele nos transmite tem a ver com a nossa responsabilidade. Ele diz: eu sou responsável pelas minhas ações e pelo que faço, mas não pelos resultados. E aqui vemos de uma forma muito interessante que às vezes nós somos motivados quando conseguimos ver os resultados daquilo que nós fazemos. Nós estudamos para o teste, muitas vezes não para saber, mas para ter boa nota no teste. A nossa motivação para estudar é o resultado e às vezes nem sempre é o seu propósito ou o seu início. E aqui eu gostava que nós pudéssemos ver 2 perspectivas diferentes. Até vou tirar aqui para ser mais fácil ler, que é o utilitarismo e o imperativo categórico. São 2 ideias que se opõem e que têm a ver exatamente com isto. O utilitarismo diz: eu só faço o bem quando o bem produz resultados bons e quando é visível. Eu só ajudo a senhora a cruzar a rua com os sacos das compras nas mãos quando a senhora me vai dizer obrigado no final. Ou seja, quando o resultado final é bom, então eu faço aquilo que é bom. Mas o imperativo categórico diz uma coisa diferente. Esta é uma ideia deste pensador, Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. O que é que isto quer dizer, noutras palavras? Quer dizer, faz o bem simplesmente porque é o bem. Faz o bem porque é aquilo que toda a gente deveria fazer. E se cada um de nós agir desta forma, então nós pouco a pouco vamos transformar a nossa sociedade. E nós vamos todos fazer o bem e vamos todos fazer a mesma coisa. Portanto, age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se uma generalidade, ou seja, que toda a gente deveria ter essa mesma vontade e devesse seguir esta lei universal. Portanto, esta é a diferença, utilitarismo ou imperativo categórico. Mas pensa no exemplo que eu te dei no início, do teste. E talvez isto pode te ajudar a mudar a tua perspectiva com relação a certas coisas na tua vida, como por exemplo a escola. Porque é que tu estudas para o teu teste? Estudas para passar? Estudas para ter boa nota? Estudas para depois entrar na faculdade? Estudas para depois sair da faculdade? Estudas para depois poderes trabalhar? Estudas para a tua mãe não ralhar contigo? Há 1001 razões para nós estudarmos e obviamente que baseando-nos neste utilitarismo, há muitas razões pelas quais nós podemos encontrar motivação para fazer aquilo que é certo. Ou então nós podemos estudar simplesmente porque estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de aprender. E quando Deus coloca uma coisa nas nossas mãos, o que a Bíblia nos aconselha é que nós devemos fazer tudo com todas as nossas forças. Devemos fazer com todo o nosso espírito, devemos fazer com tudo aquilo que nós somos. E se hoje temos a oportunidade de aprender, não aprender para ter um 5 no teste, não aprender para ter 50%, não aprender para passar à rasquinha, não. Aprender para nós realmente sabermos e desfrutar deste conhecimento como um presente que Deus coloca à nossa frente.
E então nós vamos começar a viver a nossa vida com um sorriso nos nossos lábios. Não à espera de preparar uma recompensa futura, mas a viver cada momento já recompensados. Isto faz uma diferença brutal. Mas temos o terceiro ponto que o autor nos diz e que tem a ver efetivamente com os milagres. Ele diz: eu acredito que os milagres acontecem sempre que as pessoas dão o salto da fé e confiam que Deus vai transformar as coisas pequenas em coisas grandes. E aqui nós temos o Evangelho de João na Bíblia que nos fala sobre tantos milagres que Deus faz. E eu gostei muito da atividade que nós fizemos ao início, que fala sobre a nossa parceria com Deus. Deus quer fazer milagres, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que estes milagres aconteçam. E nós vemos isso na Bíblia e no Evangelho de João de uma forma muito clara. Nós temos, por exemplo, as bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho. Mas esta água teve de aparecer de algum lado. Foram os empregados daquela boda que encheram aqueles grandes recipientes com água que depois Jesus utilizou para fazer o milagre. Temos também um homem aleijado, deitado ao lado do tanque de Betesda. Durante 38 anos esteve lá à espera que alguém o ajudasse. Jesus aproximou-se e curou este homem, mas ele disse: agarra na tua esteira e anda. Este homem tinha de agarrar na sua esteira primeiro, para conseguir ver um milagre acontecer na sua vida. Temos também o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus podia ter feito aparecer do nada pães e peixes, mas não, utilizou aquilo que aquele jovenzinho tinha para poder alimentar uma multidão. E por último temos um homem que era cego e que Jesus fez uma espécie de lama, tapou os olhos deste homem com essa lama e então disse: olha, vai, lava-te. E este homem lavou-se e começou a ver. Deus quer fazer uma parceria connosco para que nós sejamos testemunhas dos milagres. Deus quer que tenhamos uma colaboração com Ele. Deus fará grandes coisas e talvez aquilo que nós temos de fazer são coisas muito pequeninas, como escolher melhor aquilo que nós compramos, escolher melhor de que forma nós vamos para o trabalho ou para a escola, escolher melhor de que forma é que nós aquecemos a nossa casa, escolher de forma mais sábia tudo aquilo que nós podemos fazer, dizer e viver. Porque reparem, nós temos aqui uma imagem no ecrã, temos aqui em cima da minha cara, é a história de um jovenzinho em que todas as pessoas diziam: não vale a pena. O seu nome era David. David e Golias. Esta é uma história que com certeza todos nós conhecemos. Mas foi a história de um milagre, com que um jovem, com apenas algumas pedras, 5 pedras, com uma fisga, com uma funda, derrotou todo um exército, unicamente porque ele pôs-se à disposição de fazer aquilo que era certo. A pergunta que nós fazemos hoje é: como é que alguns seguidores de Jesus simplesmente desistem em vez de enfrentarem estes grandes desafios do nosso tempo? Já chega de nós sermos imparciais, já chega de nós não nos preocuparmos. Agora é o momento de nós começarmos a pôr aquilo que temos à disposição de Deus para sermos presenciais ou para podermos presenciar o milagre que Deus quer fazer neste planeta. Eu vou terminar com uma história, com a história em realidade com um relato, um testemunho de um senhor que se chama Dietrich Bonhoeffer. É um senhor alemão e ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele falava sobre o otimismo. Imaginem o que é o país onde vocês estão, com um cenário de guerra, tudo aquilo que vocês davam por sentado totalmente a ser destruído, e este homem, no meio de todo este problema, fala-nos sobre o otimismo. Estranho, não é? Mas este homem fala sobre o otimismo de uma perspectiva muito interessante. E diz: o otimismo é um poder de esperança quando os outros abdicam. Ou seja, quando mais ninguém se preocupa com isso, nós somos otimistas porque nós fazemos a nossa parte. É um poder para manter a cabeça levantada quando tudo parece acabar em nada. Não precisamos estar à espera de termos uma consequência, de termos um objetivo no final. É fazer aquilo que é certo simplesmente porque é certo.
Ele continua a dizer: ninguém deve desprezar o otimismo como a vontade para o futuro. Há pessoas que acham que é frívolo. E há cristãos que pensam que é ímpio esperar um futuro melhor na Terra e prepararmos-nos para ele. Mas essa não é a realidade. Nós hoje podemos ser otimistas. Nós hoje podemos entregar-nos a esta grande missão de cuidar do nosso planeta. E se nós pusermos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, como o jovenzinho pôs os 5 pães, os 2 peixinhos, como o senhor que estava há 38 anos ao lado daquele poço, que agarrou na única coisa que tinha, a sua esteira, e ainda com isso obedeceu a Deus. Temos tantas histórias na Bíblia de milagres. Temos tantas histórias na Bíblia de pessoas que deram tudo aquilo que têm, tudo aquilo que são, e foram espectadores dos maiores milagres que esta terra já teve a oportunidade de viver. Porque não nós também sermos ativistas neste sentido, de podermos dar aquilo que somos, podemos dar aquilo que nós temos, para que Deus possa fazer um milagre nas nossas mãos. É uma postura adventista não ser igual aos outros. Se o mundo se despreocupa com os assuntos ambientais, talvez o adventista deveria preocupar-se com eles. Porque, por exemplo, nós fazemos tantas coisas que o mundo não entende. Nós separamos o dízimo, mesmo sem saber muitas vezes se nós vamos chegar ao final do mês. Nós guardamos o sábado, quando a maior parte das religiões guarda outro dia da semana. Nós acreditamos na criação, apesar da comunidade científica ensinar o mundo que o homem veio de um primata. E aqui nós temos esta grande diferença, esta postura, onde nós podemos assumir-nos como adventistas do 7º dia, que fazem aquilo que é certo, não por causa das consequências, mas porque nós sabemos que isso é a vontade de Deus. Eu quero orar contigo hoje. E eu quero fazer esta oração. Eu quero que tu e eu nós possamos dizer: querido Deus, como humanos, estamos numa encruzilhada. Temos a oportunidade de salvar a tua criação e as gerações futuras de grandes e irreversíveis danos. Por favor, dá-nos a determinação e a coragem para enfrentarmos este grande Golias. Convido-te a orar. Se estiveres sozinho em casa, podes colocar-te em pé, podes colocar-te de joelhos. Se estiveres com alguém, agarra na sua mão e juntos vamos falar com o nosso Pai do céu. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela grande oportunidade que nós temos hoje de podermos estar reunidos nesta semana de oração de jovens, onde somos chamados a poder considerar este aspecto da ecologia. Senhor, ajuda-nos a ser conscientes do teu plano para este planeta, mas também da nossa parte. Agarra naquilo que nós temos e faz um milagre, opera um milagre, para que este mundo, Senhor, possa ser preservado pela tua ação milagrosa. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa as pessoas com as quais nós falamos sobre ti. E, Senhor, que este planeta possa continuar a ser uma bênção por muitos dias, por muitos anos, para que todas as pessoas que aqui vivam possam ter a oportunidade de conhecer. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Obrigado por teres ficado até ao final. Recordo que amanhã vamos continuar com a nossa semana de oração, por isso conto contigo e também conto contigo para poderes partilhar estas mensagens e partilhar os links destas reuniões com mais pessoas, para que outros possam conhecer os grandes milagres que Deus pode fazer nesta terra. Recordo também que no sábado nós vamos ter na igreja de Rio Maior um batismo, por isso vai ser às 4 horas e todos nós estamos convidados a participar desta cerimónia. Vai ser uma cerimónia batismal dentro do contexto dos desbravadores, por isso tens uma farda, podes levar a tua farda vestida nesse dia. Agora sim, sem mais demoras, até amanhã. Que Deus vos abençoe grandemente e não te esqueças, tu podes ver o milagre de Deus acontecer diante dos teus olhos e tu podes ser também esse milagre. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Não te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente,
deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Oh, 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 oh. Não te assombres a temer nada, pois Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca Deus faz água brotar, sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de avançar pela fé.